Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a preparação para o quarto domingo da Páscoa, próximo domingo, domingo do Bom Pastor. Fazemos de início a oração deste domingo. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos, guiai-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na liturgia da palavra, que nós vamos começar, nós escutamos a voz do bom pastor. A voz do bom pastor que nos dirige a sua palavra para nos guiar. Não é algo, vamos dizer assim, negativo, que nós temos que ser guiados por alguém. Propriamente, a gente sente que atualmente o ser humano não quer saber de conselhos de outros, nem de ser guiado por outros, que a pessoa, ela quer por si só saber. Eu sei o que eu quero, e eu decido, e eu faço o que eu quero. Então, essa decisão é muito perigosa. Isto é um egoísta, orgulhoso, isto não é um ser humano real. Isso é um ser humano desviado. Por quê? O ser humano precisa, porque ele é um ser decaído. Ele é um ser caído. Ele caiu de seu equilíbrio. E Deus veio resgatar-nos como seu Filho. Mandou o seu Filho para nos resgatar e dar uma linha e nos conduzir por um caminho para nos restaurar novamente. O projeto de Deus, o projeto original, esse projeto foi quebrado. Todos nós sabemos, né? Neste projeto de Deus, foi quebrado, o irmão matou seu irmão, né? Caim matou Abel, veio a desgraça, e assim por diante. Assim conta a palavra de Deus. Então, e Deus não abandonou a humanidade. Deus é misericordioso. Deus recuperou o projeto original em Jesus. Antigamente não era assim, né? A lei, os profetas, eles procuravam fazer o que era prescrito por Moisés, né? Os profetas e os salmos, os patriarcas, mas, mesmo assim, faltou a humildade de aceitar os enviados por Deus, todos os profetas foram mortos, eles não foram muito bem aceitos. O pastor e os pastores e a pastoral. O importante é deixar-se guiar. E quando o bom pastor fala, a gente estar aberto, acolher, deixar-se guiar. O Evangelho deste domingo traz as palavras de Jesus sobre o bom pastor, que é a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos mostra o primeiro pastor da jovem comunidade cristã, que é Pedro, primeiro pastor, defendendo o rebanho perante o Supremo Conselho dos Judeus em Jerusalém, Conselho do Templo, né?
Dois exemplos de pastores que põem em jogo sua vida em prol de suas ovelhas. Por isso também, este domingo é o domingo das vocações. E o Papa, em todo ano, traz uma mensagem, manda uma mensagem para toda a igreja. O domingo das vocações e das pastorais. Antes, porém, de assimilar a mensagem destas leituras, é preciso deslocarmos-nos para as estepes da Judeia, para imaginar o que significa a imagem do pastor. O povo de Judá era tradicionalmente um povo de pastores, de ovelhas e cabras. Assim, por exemplo, o rei Davi foi chamado de trás do rebanho para ser rei de Judá e Israel, dois reinos, né? Um do sul, Judá, Israel, mais do norte. Ora, havia pastores proprietários, para quem o rebanho era seu sustento, e assalariados, né? Havia os mercenários, os assalariados, que não se importavam muito com o rebanho. Todo judeu conhecia a história de Davi, né? Que para salvar o rebanho de seu pai Jessé, correu risco de vida enfrentando um leão. E reconheciam-se também as advertências proféticas contra os maus pastores de Israel, os reis e os chefes, que se engordavam às custas das ovelhas, em vez de conduzi-las a pastagens. O pastor certo é Jesus, diz São João, capítulo 10, verso 11. Ele conduz as ovelhas com segurança, dando a vida por elas, pois são pedaços do seu coração. Há diferença dos assalariados, dos mercenários que fogem quando se apresenta um perigo, um leão ou um lobo. Jesus é o pastor de verdade, o Messias, o novo Davi. E muito mais, ele dá a vida pelas ovelhas. O caminho pelo qual conduziu as ovelhas foi o do amor até o fim. Ele deu o exemplo. Sua vida certamente esteve em sintonia com a pastoral que deve acontecer. O que é pastoral? Não é chefia nem organização, é conduzir no amor demonstrado por Jesus, aqueles que viram nele resplandecer a vida e a salvação. Conduzir, né? Conduzir com amor, não é conduzir forçando. Os que escutam sua voz deixam-se conduzir. Pastoral é a evangelização continuada, né? É fidelidade à boa nova proclamada, fidelidade, né? Fiel todo o tempo até o fim. Assim como a pastoral de Jesus talvez exija fidelidade até a morte, desde Tiago e Pedro até Dom Oscar Romero, na América Latina, né? Em São Salvador, na América Central, e os demais mártires de hoje. São pastores que deram a sua vida. Os líderes, todos os líderes, devem se identificar com Jesus, bom pastor, que dá a vida pelos seus. Todos os políticos, todos os que têm cargo, devem servir, devem procurar identificar-se com Jesus, se são pessoas de fé. Quem são as ovelhas? São os que seguem a voz do pastor, mas não só os que participam da igreja de modo organizado. A organização da comunidade não é o último critério para a missão pastoral. Diante dos discípulos que eram de origem judaica, Jesus declarou: tenho ainda outras ovelhas que não são deste rebanho. Então,
Não é só o rebanho que está aí organizado. A pastoral tem uma dimensão missionária que ultrapassa os integrados e organizados. E quem são os pastores? Há pastores constituídos, os que participam do sacramento da ordem. Sacramento da ordem, é bom lembrar, é uma marca indelével, como o batismo. O batismo é uma marca, essa marca não é uma marca física, né? Material, física, é uma marca de Deus, né? Assinalada para sempre. Né? Esse sacramento é uma escolha, né? É um sinal que ele é uma pessoa consagrada, né? Assim como o batismo. O sacramento da ordem também é indelével e não se apaga. Mas, como o Espírito sopra onde quer, a vocação pastoral pode estender-se além desses limites, bispo, padre e diácono. Não é só eles que devem evangelizar como pastores. Até os serviços que a igreja anima para a transformação da sociedade são chamados de pastorais, como pastoral da terra, pastoral da mulher, pastoral dos leprosos, pastoral da carcerária, todos os direitos humanos, pastoral dos direitos humanos. O que importa é que os agentes pastorais assumam o empenho da própria vida na linha de Jesus. Aí que está. Ser como Jesus na ação missionária, no trabalho de igreja. Então, esse é o pastor que está cuidando. Nós somos pastores quando temos responsabilidade sobre alguém. Você pode ser o pai de família, pode ser a mãe de família, pode ser aquele que foi eleito para coordenar um grupo e assim por diante. Que sejam bons pastores, amando a Cristo e a seus irmãos de modo radical, dando a vida por eles. Que não usem as ovelhas para ambições eclesiásticas ou políticas. Tem gente que pensa em interesses próprios. A vocação eclesiástica. Mas só para dizer assim de passagem, vocações às vezes que chega para ser padre, né? Por que você quer ser padre? Porque padre ganha muito dinheiro. Não é isso. Não é isso. Isso não é vocação. Então tem critérios para aceitar vocacionados. Ou políticas até. Poder. O padre vem depois de prefeito numa cidade. Tem mais poderes. Tem poderes quase como um prefeito. Não é por isso. Né? Em todo serviço você pode ser um bom pastor, servir. É isso que nós devemos ser. Todo cristão deve aprender a servir o seu irmão. Quando alguém está doente, você pode servir ao doente e ser um bom pastor. O que faz um bom pastor? É como Jesus diz no Evangelho. No Salmo 22, procura levar para as águas refrescantes, conduz o pastor para pastos verdes, pastagens, e assim por diante. Cuida deles, das ovelhas, né, feridas, machucadas. Queridos irmãos e irmãs, deixemos-nos conduzir.